Que a paz de Cristo esteja com cada irmão, irmã, nesse dia, nesse domingo, onde Deus mais uma vez quer falar aos nossos corações. Hoje estou comemorando o meu 28º aniversário de formatura e no extinto, saudoso Instituto Concórdia de São Paulo, 28 anos de formatura. Era para ser realmente assim, e para mim é um dia muito especial, né? Não só para mim, minha esposa também, ela se formou comigo em diaconia e educação cristã naquela oportunidade. E aí então, ao longo da semana, na terça-feira, quando começamos os preparativos para os trabalhos, principalmente a nossa mensagem de hoje, começamos a ouvir as notícias tristes a respeito da queda do avião do time da Chapecoense, e essa construção dessa mensagem começou a ficar mais difícil, começou a ficar mais complexa. E aí então eu comecei a pensar muitas coisas diante do acontecido. E aí então me veio à mente um salmo. Eu queria compartilhar com a igreja uma reflexão sobre esse salmo, porque hoje excepcionalmente quero sair um pouco das 4 leituras do dia, em virtude até do acontecido, do ocorrido. Eu quero convidar a igreja a abrir o salmo número 8, e queremos juntos hoje descobrir que apesar das tragédias, nós temos o que comemorar no advento. Salmo número 8, eu vou ler, a igreja ouça. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites. Fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Queridos irmãos, a notícia da queda do avião na Colômbia, onde estava a equipe da Chapecoense, não só a equipe, mas repórteres, e tripulação, e tanta gente que perdeu a sua vida. Diante do acontecido, hoje o que toma conta, e eu acredito que foi assim ontem, acompanhando todo aquele ritual, é muita consternação, muita tristeza nas pessoas, no mundo inteiro, 71 pessoas mortas. Aquele que seria um momento de glória para o modesto clube de futebol, que disputaria pela primeira vez um título internacional, transformou-se de uma hora para outra num momento de dor para todos os seus familiares e amigos das pessoas que morreram. Confesso que em vários momentos me flagrei pensando nessas pessoas e nos seus familiares. Estudava, trabalhava um pouco, lia, saía, voltava para o meu escritório, e aquela tristeza acompanhando as notícias só aumentava. E aí, de uma hora para outra, me flagrei pensando no Natal das famílias enlutadas. Como elas terão um feliz
elas têm o que comemorar? Será que em meio a tragédias nós temos o que comemorar? E aí então foi que descobri, através desse salmo, que em meio a uma tragédia tão impressionante, com dimensões gigantescas como essa, ainda temos o que comemorar. E justamente a partir desse salmo nós podemos aprender isso. Ele nos ajuda muito nessa tarefa. Eu não sei se vocês sabem, mas o Salmo 8, ele foi lido de um púlpito muito alto, de onde foi ouvido por centenas e centenas, milhões e milhões de pessoas. O astronauta americano Edwin Aldrin, depois de pousar pela primeira vez na história da humanidade no solo da Lua, em 1969, com o seu colega Armstrong, ele leu este salmo depois de decolar da Lua de uma altura de uns 300 mil quilômetros sobre a Terra. E a leitura desse salmo, feito pelo astronauta, foi transmitida pelo rádio e pôde ser escutada em todos os recantos da terra. E esse salmo, ele precisa e merece ser proclamado de um púlpito ainda muito mais alto, porque a mensagem de que Deus é o Criador do céu e da terra, e que todo o seu nome é magnífico, encerra em si a semente de todos os artigos da fé. E quando então o astronauta leu este salmo, qual era a visão que ele tinha? Essa. Imaginem vocês o que representou para este homem fazer a leitura deste salmo tendo esta visão. E ele olhava tudo aquilo diante dos seus olhos e ele pensava, e nós chegávamos, quem estava naquela oportunidade, já tinha nascido, nós falávamos e dizíamos: não é possível entender esse mundo sem a presença de um Criador. E aí então fica fácil para as crianças, que é a primeira lição básica. Você vai ensinar para elas: olha, você está vendo as estrelas, você está vendo o sol, você está vendo a lua, você está vendo os animais. Quem criou? E as crianças: foi Deus. Maravilha, está escrito em Gênesis: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, para as crianças, esse artigo de fé é simples, ele é fácil. Entender e crer que esse mundo foi criado por Deus, terra, sol, lua, estrelas, que tudo isso surgiu a partir das mãos do Criador. Mas para o adulto, esse primeiro artigo do credo, ele vai se tornando mais difícil, porque ele vê e experimenta na própria vida as coisas escuras, ou ele percebe intrusos na obra perfeita da criação. Ele vê doença, ele vê sofrimento, ele vê morte, ele vê as crianças nascerem aleijadas, ele ouve notícias de terremotos que ceifam vidas aos milhares, ele lê, escuta notícias a respeito de enchentes e furacões que deixam centenas de milhares de criaturas desabrigadas. Ele ouve a respeito de guerras, de maldades e crueldades que permeiam em toda a história do mundo. E não é somente a história do homem. A natureza, sim, claro, a gente vê por um lado, ela está cheia de milagres, mas não há só flores, não há só borboletas e arco-íris. Não, mas há também o quê? Há também os grandes peixes devorando os pequenos. Há os parasitas, os vermes, as doenças que afligem ou matam homens e animais. Ou seja, em toda a natureza reina uma lei dura, que é a lei da sobrevivência do mais forte. Até entre as plantas vale esta lei. E o homem que pensa fica desconcertado,
ele fica desconcertado diante de si mesmo. Ele lê na Bíblia que foi feito a imagem de Deus, mas ele sabe que é uma criatura que está permeada e mareada pelo egoísmo, pelo medo, pela mania de grandeza, pelo desprezo de si mesmo e do próximo. E olhando bem para dentro de si mesmo, de repente esse primeiro artigo da fé cristã, o artigo da criação, lhe parece ser aquilo que antes era tão simples, parece ser o mais difícil de todos. Pois ao fazer o balanço de tudo que nos rodeia, nosso cérebro não é capaz de extrair do mundo a imagem de um Deus Criador, de um Pai que nos ama. Até parece que o homem do nosso tempo, o homem da era espacial, ainda encontra dificuldades maiores de crer no Criador e na criação. Ele mediu, através dos seus poderosos telescópios e de suas ondas de rádio, os espaços dos céus. Ele calculou 200 bilhões de estrelas só em nossa Via Láctea, da qual o nosso Sol é apenas uma estrela de tamanho médio. Ele descobriu no mínimo mais outros 100 milhões de vias lácteas, ilhas de estrelas do universo, como a nossa, trilhões e trilhões de estrelas, cada uma delas um Sol, algumas 1000 vezes maiores que o nosso Sol, globos de fogo nuclear, milhões de vezes maiores que a Terra. É de ficar tonto, é de ficar com vertigens. A nossa Terra parece encolher quando pensamos nas dimensões cósmicas. Quem viu pela primeira vez uma fotografia da Terra feita do espaço, quem vê como este globo azul em que Moramos flutua, parece uma boia no vazio, ele jamais voltará a ser a mesma pessoa. Terá uma visão diferente da Terra, do espaço, de si mesmo. E aí nós lemos com o salmista: como o homem é pequenino em comparação com os corpos celestiais. Será que realmente o ser humano tem a importância que a fé lhe atribui? Ele não passa de uma partícula de pó. Imagine vocês uma partícula de pó. Ele não passa disso diante da imensidão desse cosmos, desse universo. E se a própria Terra não passa de um grão de areia em comparação com as estrelas gigantescas, que aos bilhões se movimentam ao acaso, pelo que parece, pelos espaços frios e hostis, então nós perguntamos: ele vale, o ser humano vale tudo isso mesmo? Será que é assim? Será que ele é tão importante mesmo? Não é possível ser tão importante. E a Bíblia diz: meu filho, é. Tanto é que nós lemos no versículo 5: fizeste, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Quando contemplo os teus céus, obra de tuas mãos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quem é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? O autor se admira do fato de Deus ter visitado este homem pequenino, desse homem pequenino ter sido lembrado por ele. Os céus, o universo, o sol, a lua passam a ser uma pregação, ele se transforma em pregação. E aí então, quando o salmista contempla a imensidão do céu estrelado, os espaços não ficam mudos e hostis, eles passam a proclamar a glória de Deus. E a sua pregação faz com que o homem reencontre a proporção da realidade. Ele nota que perante as dimensões da criação, ele não passa de um grãozinho de pó, que perante o Criador do universo ele é um nada. Mas com isso, ele não é levado a desprezar
em vista de sua insignificância. Ele sabe que aos olhos de Deus as proporções são outras. Ele sabe que para Deus ele, a criatura pequenina, é um ser amado. Um ser que Deus criou para ter um parceiro de diálogo. Um ser que foi agraciado além de qualquer outra criatura visível. Pois diz o texto: fizeste, no entanto, um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aqui um homem perturbado pela insignificância do homem no universo se coloca, digamos assim, admirado, jubiloso na perspectiva de Deus, porque ele aceita o que Deus pensa do homem, aceita a imagem, aceita o amor. E também essa passagem do Salmo, esse canto de louvor surgido na antiga aliança, hoje como filhos da nova aliança, não conseguiremos e não queremos mais entender sem Cristo. Esse Deus que criou todo esse cosmos, todo esse universo, esse Deus cujas proporções são inimagináveis, inalcançáveis. Esse Deus, diz o nosso texto de hoje, o Salmo 8, que Ele nos visitou. E em Jesus Cristo acontece o que esse Salmo proclama. Em Cristo, Deus visita o homem pequenino, o homem que é um pozinho diante da imensidão do universo. Em Cristo, Deus se faz homem. Em Cristo fez o homem ser um pouquinho menor do que Deus. Em Cristo fez seu Filho. Em Cristo lhe deu glória e honra de criatura feita à sua imagem. Meus irmãos, o acidente ocorrido com a equipe da Chapecoense comprova quão frágil o ser humano é. De uma hora para outra pode desaparecer da face da terra, numa fração de segundos, tamanha a sua fragilidade. Mas tamanha fragilidade também não foi o suficiente para impedir Deus de nos visitar. E o Natal é uma prova, é uma lembrança disso. Na verdade, o ocorrido na Colômbia, que num primeiro momento é trágico, pode ter um outro lado. O lado da graça. Quer dizer, se por um lado se confirma a fragilidade humana, por outro lado confirma o que nos é relatado em João 3,16, de que Deus amou esse pozinho, né? O ser humano, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O ser humano tão pequenininho, tão frágil, e ao mesmo tempo tão amado por Deus, que o ama de tal maneira que em Cristo o visita para salvá-lo da condenação eterna. Então o que nós diríamos assim para vocês? Tudo está sob o controle de Deus, sob os desígnios de Deus. Vocês não pensem que as coisas acontecem sem a participação de Deus. Nós vemos ali, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Os dois lados da tragédia, né? E eu queria lembrar para vocês esse texto de Mateus capítulo 10, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis do que muitos pardais. Se de um lado Deus consente na queda de um pássaro ou de um
queda de um avião, ceifando a vida de centenas de pessoas, apontando para a total fragilidade do ser humano, que de uma hora para outra pode sair de cena como qualquer um de nós, mesmo em seu momento de maior esplendor, o homem pode de repente desaparecer, como foi o caso, mas por outro lado, a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Meus irmãos, uma mensagem poderosa de Deus foi pregada essa semana. E aqui então eu quero mostrar para vocês o outro lado da tragédia. Por um lado, a tristeza, por um lado a fragilidade, mas por outro lado a graça de Deus. Por outro lado a graça de Deus. E aí então a gente viu demonstrações tremendas, de que só Deus, numa hora como essa, pode consolar. Um texto que nos chama muita atenção é Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 17. Diz ali: agora escutem vocês, que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e ali ficaremos um ano, fazendo negócios e ganhando muito dinheiro. Vocês não sabem como será a sua vida amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo depois desaparece. O que vocês deveriam dizer é isso: se Deus quiser, estaremos vivos e faremos isso ou aquilo. Porém, vocês são orgulhosos e vivem se gabando. Todo esse orgulho é mau. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não o faz. Meus irmãos, o recado foi passado, a mensagem foi proclamada, a fragilidade do ser humano ficou escancarada, uma realidade dura que nos fez chorar, que nos fez sentir com aquela família, aquela dor, com aquelas famílias, a dor de perder os seus entes queridos como perdeu. Fragilidade humana escancarada. E vocês não pensem que isso acontece por acaso. Que oportunidade Deus está dando para as pessoas repensar. Vocês acham que quantas pessoas morrem por dia, vítimas da omissão das autoridades? Quantas pessoas hoje estão morrendo esperando uma consulta, esperando um tratamento para o câncer? Quantas pessoas estão morrendo hoje vítimas da violência urbana, violência no trânsito? Quantas pessoas hoje estão morrendo vítimas de falta de saneamento básico? Que se existisse no país, a realidade hoje da mortandade seria bem outra. Meus irmãos, quantas pessoas, com certeza, mais do que 71. Mais do que 71 pessoas. Exatamente hoje, mais do que 71 pessoas estão morrendo vítimas da omissão, vítimas da ganância, como esses 71 que morreram, vítimas da ganância do ser humano, e por economizar aí uma merreca, levou a vida, ceifou a vida de tanta gente, está fazendo tanta gente sofrer. Ganância, cobiça. Vocês acham que Deus não está mandando um recado para o Brasil? Essa roubalheira do jeito que está, essa banalização da vida e da morte. Hoje nós estamos passando do lado de uma pessoa morta, a gente não está dando mais bola para ela. Para nós, a gente talvez está dizendo antes ela do que eu. A gente às vezes sabe de irmãos da nossa igreja que morrem, que falecem, a gente não dá bola e diz assim: não, mas não é parente meu, não é conhecido, deixa passar, até mereceu morrer mesmo.
A banalização da vida e da morte hoje está escancarada. Ninguém liga mais para ninguém. Ninguém se importa mais com ninguém. Chega uma hora que realmente Deus diz assim: está na hora de acordar. Está na hora do ser humano virar gente de novo. E aí então, quando Deus permite, se nada cai sem o consentimento dele, como nós vimos em Mateus, nem o pardal cai sem o consentimento de Deus, vocês podem ter certeza. Não é que Deus foi lá e pilotou o avião e jogou contra a montanha, não. Mas aquele avião caiu com o consentimento de Deus. E não era um castigo sobre as pessoas que estavam ali, não é isso. As famílias todas estão sofrendo muito. E tinha cristão ali no meio daquele povo que morreu. Nenhum cristão está imune a tragédias. Mas que Deus está mandando uma mensagem para o mundo inteiro e principalmente para nós, para o nosso país, para o mundo inteiro, Deus está. Então, meus irmãos, aqueles caixões perfilados no estádio da Chapecoense confirma a verdade. Vocês não sabem como será a vida de vocês amanhã, pois vocês são como uma neblina passageira que aparece por algum tempo e logo desaparece. E aí então, diante de uma cena tão comovente, que como nós ontem vivenciamos, o que pode trazer conforto? Qual foi o hino que tocou ontem, quando os caixões saíram do avião Hércules? Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Numa hora assim, todo mundo faz o que deve ser feito: apelar para o consolo de Deus. É como se o ser humano voltasse para o colo do Pai e dissesse: Pai, cuida de mim. Só tu podes me consolar numa hora como essa. E ali estavam autoridades civis, eclesiásticas, militares, todo mundo sucumbe diante daquele que somente Ele pode trazer um pouco de alívio, um pouco de paz. Somente o amor de Deus revelado em Cristo, que no Natal nos visitou essa humanidade fragilizada, pode trazer consolo neste e em outros momentos da nossa vida. Deus mandou uma mensagem muito clara, meus queridos, muito clara. Ele, por vezes, é esquecido por nós, até pelos cristãos, abandonado. A gente não dá bola mais para ele, não quer mais ouvir a palavra dele, não quer mais receber Santa Ceia, acha que isso não é mais importante para a sua vida. Mas ele está dizendo: cara, você é frágil, você é como uma neblina que passa. Mesmo quando você está lá no auge do seu esplendor, você pode a qualquer momento desaparecer da face da terra. E é no meu colo que você vai encontrar o consolo. E isso ficou provado ontem, mais uma vez. As pessoas dizendo: aonde que está as pessoas que partiram? Diziam: está com Deus. E também lá nos braços do Pai. É o ser humano, sabe, aquela coisa do ser humano, filho de Deus, que é aguçado numa hora como essa, independentemente se é católico, luterano, presbiteriano, batista, seja lá o que for. Mas nessa hora o ser humano diz: meu Deus, é no teu colo só que eu vou encontrar consolo num momento como esse. E eu encerro essa reflexão citando os últimos contatos entre o piloto do avião da Chapecoense e a torre de comando. E eu queria chamar a atenção de vocês para um detalhe.
Quando eu comecei a mensagem de hoje, eu falei sobre o astronauta que leu o Salmo 8 lá das alturas, Edwin Aldrin, em 1969, lá das alturas, no momento, assim, digamos, auge da humanidade, conquista da Lua, ele leu o Salmo 8. E eu vou chamar a atenção de vocês sobre qual foi a última palavra dita pelo piloto. Se foi algo pensado, a palavra que saiu dos lábios dele, ou não, não sei. Não sabemos. Mas a última palavra que ele disse, ele não, talvez nem saiba disso, mas ele pregou um grande sermão também lá das alturas, na hora da sua morte. Como também aquele malfeitor arrependido na cruz, na última hora, pregou um grande sermão, um grande. Quando disse para Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. O piloto mencionou o nome daquele que é o único capaz de nos salvar eternamente. Senhorita, Lamia 933 está em falha total, falha elétrica total e de combustível. Pista livre esperando chuva sobre a superfície, Lamia 933, bombeiros alertados. Vetores, senhorita, vetores para a pista. O sinal do radar se perdeu, não tenho, notifique o rumo agora, não tenho sua altitude, Lamia 933. 9.000 pés, senhorita, vetores, vetores. Você está a 8,2 milhas da pista. Jesus. Qual atitude tem agora? Pergunta a torre. Lamia 933, posição. Silêncio.